E aí, galera, vamos revisar o nosso assunto e começando com a atividade 5 do período joanino e independência do Brasil, vamos iniciar com a primeira pergunta. Quais ideias dos partidos português e brasileiro e qual sua importância para o processo de independência do Brasil? Bom, o Partido Português logicamente desejava a manutenção da colonização, né? E a manutenção dos privilégios do pacto colonial, ao passo de que o Partido Brasileiro, em boa parte, apoiou Dom Pedro I no projeto de tornar o país independente de Portugal, beleza? E nesse ato dessas elites brasileiras apoiarem a independência já reside uma grande importância nesse processo todo. Sem apoio, ele jamais conseguiria efetivar o processo de independência. Já a segunda pergunta se responde pelo seguinte: os impactos das ideias iluministas na independência do Brasil se mostra principalmente na necessidade do imperador Dom Pedro I em fazer uma constituição aos moldes dos países mais modernos, né, daquela época, mascarando o absolutismo através da separação dos três poderes, que a gente sabe que não houve, né? Houve, na verdade, a manutenção do poder moderador, e também a necessidade da elite de tentar controlar o poder do rei. Também isso vem lá da influência da Revolução Francesa e outras revoluções burguesas que se seguiram logo depois. Agora nós vamos para a terceira atividade, vem comigo. E essa próxima questão fala sobre o impacto da vinda da família real portuguesa para a cidade do Rio de Janeiro, né, e a função urbana associada a uma nova inserção do Rio de Janeiro numa lógica global. Logicamente, vocês já ouviram falar, né, que Dom João chegou aqui em 1808 e abriu os portos às nações amigas, incluindo a Inglaterra. Logo, né, a principal letra que poderia ser marcada nessa questão é a letra C, principal porto brasileiro relacionado à importação, ou seja, compra legal de manufaturas britânicas. Já que o rei estava aqui, ele autorizou esse livre comércio, digamos assim. Lembrando que essa abertura dos portos significou a quebra do pacto colonial no Brasil rumo à independência. Já essa questão é muito importante, olha só, essa é da UFG de 2008, e ela lê os fragmentos a seguir. Não corram tanto ou pensarão que estamos fugindo, né? Esse é um documento da Dona Maria, falando para que ninguém corresse para não pensarem na Europa que estava fugindo. E a partir de agora, uma análise mais crítica que diz o seguinte: preferido abandonar a Europa, Dom João procedeu em exato conhecimento de si mesmo, sabendo-se incapaz do heroísmo, escolheu a solução pacífica de cabeçar o êxodo. Em resumo, o historiador acabou concluindo de que ele foi corajoso em vir ao Brasil porque ele não teria forças, né, para enfrentar o exército de Napoleão. E agora vem a pergunta. Olha só, a partir da versão narrativa em torno do embarque do historiador Tobias, pode-se dizer que pretendia o quê? Né? A gente vai para as alternativas. Logicamente, a letra B, associar a figura do rei ao pragmatismo político, demonstrando que o deslocamento da corte era um ato de enfrentamento a Napoleão. Muito bem. Bom, agora a gente vai para uma das questões mais importantes relativas ao processo de independência do Brasil, que é o ato de Dom João em 1815, pressionado pelo Congresso de Viena. Lembrando, o Congresso queria que ele voltasse à Europa para governar Portugal, e ele tomou uma decisão para tentar continuar no Brasil. O que é que ele fez? Adivinha? Letra B, elevou o Brasil à categoria de Reino Unido, abrindo caminhos para a emancipação política, tornando o Brasil não mais colônia, mas Reino Unido. Bem, agora nós vamos para as questões de Primeiro Império, né? A primeira questão é a seguinte: por quais razões o período do Primeiro Império do Brasil foi um período de intensa estabilidade? 3 razões principais. A primeira, o país não tinha dinheiro, um novo país, né? No caso o Brasil. Nós pagamos uma pesada indenização a Portugal para podermos nos tornar independentes. Fora também a falta de autoridade e legitimidade do imperador Dom Pedro I, que obrigou, né, na Constituição de 1824, na verdade ele botou o goela abaixo da galera toda. E a terceira razão é de que as nossas fronteiras ainda não estavam totalmente fechadas. Então, uma estabilidade econômica, política, militar generalizada. A segunda pergunta é: narre brevemente como foram os acontecimentos entre a proclamação da independência até a aceitação desta por Portugal. Quais razões fizeram Portugal aceitar? Bom, a independência do Brasil ela foi gerada através de um desejo de Portugal de recolonizar o Brasil, ao passo que o Brasil não quis e as elites apoiaram Dom Pedro I, que era português, filho da família real, resolveu então se emancipar de Portugal a partir do momento que eles obrigaram o príncipe herdeiro a voltar a Portugal, né? Portugal estava sob um golpe de Estado, né, das cortes da burguesia de Portugal, e o príncipe acabou proclamando a independência com o apoio das elites locais. Só que passou-se bastante tempo, né? Algum tempo até que Portugal realmente aceitasse a nossa independência e reconhecesse. Não podemos esquecer que a partir do intermédio da Inglaterra e também do empréstimo de grana da própria Inglaterra, né, que nós pudemos pagar
como nação independente, a taxa que Portugal cobrou. E aí começa a interdependência do Brasil com a Inglaterra. A próxima questão trata de algo que o Enem adora cobrar, tá? É da IFBA de 2016. Negros livres e libertos ocuparam os observatórios do caso do Império Português do Brasil, etc. E aqui, quando ele fala da formação de um partido negro no Brasil, essa é uma questão muito importante, presta atenção por quê. Só lembrando que tanto o negro livre quanto o escravo, o negro escravo, eles não participavam da política no Brasil. Então não havia como ter um partido negro no Brasil. Na real, isso daqui era um termo para definir, né, um movimento que estava tendo no Brasil, em que escravos, que eram muito mais a maioria da população, poderia proclamar uma independência, abolindo a escravidão, né, como fizeram no Haiti. No Haiti foi assim, a população negra, os escravos e livres se voltaram contra os senhores e acabaram formando a maior revolução, a maior independência, né, da história do planeta, assim, em relação à abolição da escravatura. Então vamos às alternativas. Sem dúvida alguma, é a letra D, ameaça de união entre as organizações anti-escravistas brasileiras e os grupos revolucionários que estabeleceram uma república de negros no Haiti no final do século XVIII. Lembrando que escravos viam na continuidade da dominação portuguesa a continuidade da sua escravidão e das suas mazelas, beleza? Agora a próxima questão fala da pintura da independência, que não foi assim, né? A gente sabe que o episódio da independência foi bem menos glamuroso. Então a alternativa correta seria a letra D, representa uma visão heróica e romanceada da separação política do Brasil. Lembrando que a arte cumpriu um papel muito importante em mascarar certas coisas, mas não só, né? A arte não só enganava. Ela construiu uma realidade paralela, por vezes capitaneada por vários artistas e também a mando dos poderosos da época. Ainda sobre o primeiro reinado, temos essa questão sobre o voto. E a gente sabe que na Constituição de 1824 passaram a votar quem tinha renda, galera. Olha só, tinha o eleitor de paróquia e o eleitor de província, ou seja, é uma eleição de 2 graus, né? É uma eleição censitária, porque a galera tem que comprovar renda para poder votar. E esse é o meu gato miando mesmo. E nós temos também uma eleição que ela é masculina, mulheres não votam. Então, a opção que contempla isso é censitário, masculino, indireto e em 2 graus. Nesse caso, a letra C de casa. Valeu, vamos para a próxima questão agora. Bom, essa próxima questão fala do fim do Primeiro Império, né? Que foi uma crise estabelecida entre o autoritarismo de Dom Pedro e a necessidade das disputas, né, entre as elites regionais de estabelecer o federalismo. Então vamos à pergunta. A renúncia do imperador em 1831 resultou no que, galera? Resultou no período regencial. A gente viu que foi um período de tensa estabilidade, muitas revoltas populares, oposições, etc. Então a letra A diz exatamente isso, na transferência de poder às elites regionais e aos regentes, ordem política que se mostrou frágil abriu caminho para levantes oposicionistas e populares, exemplo da cabanagem que ocorreu aqui no Pará, e etc. E outras coisas que nós vamos falar a partir de agora. Mas antes nós temos uma questão sobre a Constituição de 1824, né? E assinale a alternativa correta sobre isso. Vamos lá. Lembrando que a Constituição é um documento que, né, valida uma nova nação, valida a existência de uma nova nação. A partir daí, a Constituição de 1824 não foi votada, mas ela foi imposta pelo imperador Dom Pedro I, que fez valer a sua vontade e criou o poder moderador. Apesar de ser um avanço, né, criou o poder moderador, que fazia com que o imperador tivesse poder sobre todos os outros, pudesse vetar qualquer decisão que fosse tomada contrariando a sua vontade. Logicamente, isso significava que ele continuava sendo um rei absolutista. Então a letra correta seria a letra C. Foi um marco para a construção da nova nação, contudo era autoritária e permitia abusos de poder por parte do imperador. E agora finalmente a gente vai para o período regencial do Brasil, né? E a primeira pergunta já vem aqui. Quais as diferenças entre os partidos restauradores, liberais moderados e liberais exaltados? Vem aqui então, me acompanha nesse quadro. Os restauradores queriam a volta de Dom Pedro I e também queriam a manutenção do absolutismo. Os liberais exaltados, eles desejavam a descentralização do poder, queriam autonomia administrativa para as províncias, ou seja, as assembleias provinciais, um sistema federalista. Alguns também queriam uma república, influenciados também pelas ideias iluministas. Os liberais moderados, eles queriam unidade territorial, queriam a manutenção da monarquia, a manutenção da escravidão, a manutenção da ordem social e o aumento do poder das províncias. Na verdade, a diferença entre os liberais, exaltados e moderados é que alguns queriam um rompimento total com a monarquia e outros não. E alguns defendiam, como os moderados, a manutenção estrita, né, da escravidão e também do direito à terra. Já a próxima pergunta, ela fala sobre
principalmente as revoltas regenciais, mas principalmente a Revolução Farroupilha que aconteceu no Rio Grande do Sul. E a pergunta que não quer calar, né, que está sendo feita é o seguinte: a característica regional que levou uma das revoltas citadas a ser a mais preocupante para o governo central foi o quê? Além da dissensão ter sido causada pelo aumento do imposto ao charque, a gente tem que lembrar que o Rio Grande do Sul ele tinha uma localização geográfica estratégica, logo a letra E. E essa localização geográfica estratégica levava ao domínio do Império Português na região do Prata, que era uma região intensamente disputada e logo depois vai ser disputada também na Guerra do Paraguai. Aí você deve estar se perguntando, estratégica para quê, professor? Como assim? Estratégica, galera, porque a região tinha muitos rios, isso facilitava o escoamento de produção. Era uma região também rica em minério, uma região que já tinha sido disputada antes. E, claro, uma região que, se fosse conquistada, garantiria o limite do Brasil ao sul. Agora a gente vai falar de período regencial, galera. Teve um momento da história conhecido como avanço liberal, onde algumas reformas foram feitas, né? E só adiantando, a alternativa correta seria a letra E, o Código do Processo Criminal e o ato adicional. O que foram essas duas medidas, né? O Código do Processo Criminal ele acaba criando uma lei que meio permite a presença de juízes de paz no interior do Brasil para poder se arvorar de poder mesmo judiciário. E esses juízes de paz poderiam ser donos de terras, entendeu? Sacou como os donos de terra também estavam bem próximos ao poder no Brasil, sempre estiveram próximos e até hoje estão. Logo a gente já pode aventar de que abusos aconteciam, né? Além disso, o ato adicional à Constituição, né, de 1832, ele vai permitir que as províncias finalmente tenham o federalismo, né, a sua autonomia para poder fazer suas leis e etc. Isso foi um avanço tremendo dentro de um poder imperial absolutista. Falando de exploração de grandes donos de terras, nós sabemos também que o Diogo Antônio Feijó criou a Guarda Nacional, né? E qual era a função dessa guarda, né? Essa guarda, na verdade, ela acabou criando o cargo de coronel, que pode ser comprado por grandes proprietários de terra. São esses mesmos coronéis que mandaram no Brasil, inclusive na Primeira República, lá chamado coronelismo. E começa tudo aqui. Bom, e como era isso, né? Para que servia a Guarda Nacional? O objetivo, a finalidade era a garantia da segurança e da ordem, defender da Constituição, a obediência às leis e a integridade do Império. Logo, letra C de casa, beleza? E enfim, a nossa última questão fala sobre cabanagem, um movimento social ocorrido aqui no Pará entre 1835 e 1840, né? Alguns estudos novos, recentes, têm apontado que os cabanos não eram só pessoas pobrezinhas que viviam à beira dos rios, como a narrativa histórica antiga dizia. Inclusive, falei isso para vocês, era uma multiplicidade de pessoas, né? E qual questão dá conta disso? Olha só, a letra B diz o seguinte: negros, índios, brancos, mestiços, senhores e escravos, os quais lutaram inicialmente contra o autoritarismo da regência, mas que no decorrer da luta apresentaram objetivos específicos de acordo com a sua condição de classe e cor. E eu falei isso para vocês: os mais pobres, escravos, pretos livres, gente branca mais pobre, gente branca mais rica, todos eles tinham seus próprios interesses. Até o momento, né, que eles atingiram o poder e os mais poderosos, né, começaram a atrair a causa dos mais pobres, né? Então, a letra B está completamente correta. Houve a participação de vários setores, sendo que com objetivos diferentes. Bom, atividade de Império 2 a gente vai falar só amanhã, beleza? Mas fazendo o arremate final, lembrando que a independência do Brasil foi fruto de um projeto de elites, tá? Naquele momento não existia um sentimento nacional, logo a nação brasileira teve dificuldade de se firmar. Tanto é que houveram guerras provinciais, como aqui no Pará, né? Contra a adesão do Pará à independência e em outras províncias do Brasil também. Lembrando que o período regencial foi um período de intensa estabilidade, já que o Primeiro Império não tinha deixado grandes coisas, né, de estabilidade no Brasil, e foi um período também que foi finalizado com o golpe da maioridade de Dom Pedro II. Então até a próxima revisão de Segundo Império. Beijo, tchau!